boa tarde, não sei que horas são. Ainda é bom dia. Ainda é bom dia, então bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Fernanda, do Emanuel, para participar desse ensaio. Eu me sinto muito honrada, né? E é um momento muito importante, principalmente da atualidade, né, política brasileira. E essa discussão, ela se faz mais do que nunca urgente. Achei interessante como os ensaios eles estão se conversando, né? Então, muitas coisas que as colegas falaram aqui, né, estão presentes também na construção das questões que eu fui pensando para construir esse ensaio e para trazer para a gente pensar aqui junto. E enquanto a Célia estava falando, eu estava lembrando assim, né, lá no primário, naquela época era primário, na minha época, tá, gente? Porque mudou agora, era primário, ginásio, depois o colegial, que é o ensino médio e tal. Nas aulas de história, né, o que eu aprendi, o que muitos de nós aprendemos sobre a história do Brasil em relação a essa questão dos negros, da escravidão, né, e como isso, de alguma forma, refletiu na forma como o Brasil se vê, como nós nos enxergamos, nós nos percebemos enquanto mulheres e homens negros, brancos, descendentes de japoneses, chineses, nós brasileiros, né? O imaginário social do brasileiro em relação ao que é ser negro. E como todos nós, como as colegas disseram, né, que o racismo ele é estrutural. Então ele está na base da nossa Constituição enquanto povo. Então ninguém escapa. Tá? É lógico que nós que somos negros, nós vamos sofrer isso em questões cotidianas, quando vamos procurar emprego, na universidade, mas às vezes nós nem percebemos, porque nós estamos tão atravessados por essa forma de olhar que a gente fala, não, né, não é possível, isso não existe. E às vezes somos também, reproduzimos também isso, tanto com os outros negros, como outras pessoas de outras etnias, por uma questão de estarmos magoados por essa história de genocídio, de exclusão, de imagem, né, marginalizada. A gente acaba reproduzindo isso. E aí aquilo contra o qual a gente quer lutar, a gente acaba fazendo a luta, mas também reproduzindo uma certa violência, né? Reagindo dessa forma. Como, né, está dialogando, não vou me repetir em algumas questões, mas focar na questão da participação política, né? Esse ensaio ele faz parte, surgiu a partir de um dos capítulos que eu redigi da minha dissertação, que foi uma pesquisa sobre o discurso feminino nos movimentos negros em relação à saúde da mulher negra, né? Como o racismo em sua dimensão estrutural e institucional afetam a integralidade da saúde dessa população. Não só o racismo, mas o sexismo também, né? Porque aí todas essas questões, elas são camadas, né? É acumulativo. Então a mulher negra ela vai ter que fazer o enfrentamento do racismo, fazer o enfrentamento do machismo, né? Como todas as mulheres fazem, e os homens também. Porque eu sempre vou pensando que tanto o racismo quanto o machismo são fenômenos que ele desumaniza
não só a pessoa que está do lado, que sofre, como a pessoa também que está do lado de que não percebe e acaba contribuindo para esse tipo de coisa. Então, por mais que o privilégio de alguns grupos pareça algo confortável, os homens também são vítimas do machismo, né? Assim, e aí eu vou buscar a questão da psicologia para dizer, é horrível você ser uma pessoa, um ser humano, não poder chorar, né? Hoje os homens já participam mais da criação dos filhos, né? Não poder exercer essa coisa maravilhosa da paternidade e outras coisas mais, não poder trabalhar com o seu feminino, né? Inclusive tem uma área da psicologia, da psicologia analítica, que diz que nós somos homens e mulheres, mas nós temos o feminino e o masculino, né? E que cada um vai trabalhar isso de uma maneira. Assim como o racismo, porque 53% da população brasileira é autodeclarada negra, mas todo mundo, quase 95%, vai lá pensar na ancestralidade, vai ter a avózinha, que é negra, o vô, alguém da família, não importa que a pele é clara, né? Então, nossos passos, eles vêm de África, eles vêm de longe, vêm de outras partes do mundo também, né? Não estou negando, porque nós somos, né, miscigenados, a gente não está negando, mas dando voz a uma dimensão, a uma etnia que ficou apagada, que ficou silenciada. E aí que entra a questão da participação política, né? Então eu fiz essa pesquisa e aí uma coisa interessante que eu observei foi como essa questão da participação política, né, nas organizações, nos movimentos sociais, ela é muito importante para a formação e construção daquilo que a gente chama, né, e aí eu fui buscar o Halbach, que ele trabalha essa questão de memória coletiva, do quanto é importante a construção da memória coletiva, que é o quê? É a possibilidade desse segmento de contar a própria história, né, de fazer uma reconstrução, de ressignificar esse passado. Então, é um espaço onde vai se possibilitar questões identitárias, né, a construção de uma identidade, mas a partir da experiência daquele grupo, a partir das histórias contadas por eles, e não uma identidade atribuída, né, a serviço de uma política hegemônica de dominação. Isso é memória coletiva. Então é esse aspecto que eu trago no ensaio. E aí, uma coisa muito bonita que me chamou a atenção, porque quando a gente fala, né, desse período, né, da escravidão, a questão do genocídio, da crueldade é algo que ficou muito forte e a gente não pode esquecer para não deixar que isso aconteça de novo. Mas, às vezes parece que os negros eles ficaram muito pacíficos em relação a isso, o que não é verdade. Essa participação política, ela vem desde lá. Então, eles se insurgiram, eles se organizaram politicamente. Eu estava lendo, né, tive acesso a um documento de que os escravos, inclusive, já faziam greves. O que eu pensava que essa questão da greve era uma coisa trazida pela imigração italiana, porque lá eles tinham já essa questão de se organizar enquanto forma de trabalho já remunerada, né? E tinha a questão também do anarquismo, mas já tinham escravos que organizavam greves por melhora da condição de trabalho aqui no Brasil. Mulheres como Luísa Mazu, que ela era uma... Porque assim, alguns escravos que vieram, eles eram ricos culturalmente, no sentido de ter muito conhecimento, né? Tanto intelectual, quanto técnico, quanto prático. Isso vocês podem ver aqui no museu, a hora que dá um tempo. E o que
acontecia, né? Vinham reis, rainhas também. E essa Luísa, ela era quituteira. Então, o que ela teve uma participação assim significativa na revolta dos malés, que vai acontecer no Nordeste. Como ela vem com esse grupo, né, que são muçulmanos, eles escreviam em árabe. Então, ela passava ali no meio dos quitutes os bilhetinhos para as pessoas irem se organizando. Inclusive, né, se essa revolta tivesse dado certo, ela ia ser considerada a rainha do Brasil. Mas, de uma certa forma, né, não deu certo, eles sofreram sanções, né, do Estado, muitos foram executados. E ela é a mãe, não sei se vocês já ouviram falar, de Luiz Gama, o advogado que é abolicionista. A própria abolição, ela tem o desfecho lá, né, oficial, com aquela documentação, a assinatura da Princesa Isabel, mas quando isso acontece, a maioria dos escravos já tinham se insurgido, se organizado e estavam em quilombos. Então, é interessante a questão da memória coletiva e da participação política, porque a memória ou a história oficial, ela vem impor uma única versão, como sendo a única existente, né? Ela mostra só um lado da história, o que contribui, né? É uma narrativa que vai contribuindo para manter esse povo no silenciamento, com aquela visão, né, de inferioridade, que não se articula, que não participa politicamente. Tá? Então, o ensaio, ele traz algumas dessas questões para a gente refletir, né, o quanto nós, mulheres negras, mulheres de origem oriental, nós contribuímos para a construção da sociedade brasileira, para o desenvolvimento da nação socioeconômico e político, e do quanto a gente precisa nos fortalecer para que não fiquemos apagadas nessa história, para que tenhamos lugar de fala, lugar de presença, porque nós participamos, mas não aparecemos, né? Então, eu queria deixar essa provocação, tá? E a minha reflexão para por aqui. Muito obrigada.